Nós estamos iniciando mais uma edição do Pão das Três, Igreja Batista em Vila das Belezas. Todos os irmãos são bem-vindos em nome de Jesus, membros da nossa igreja, irmãos, membros de outras igrejas locais que estão sempre conosco, amigos, familiares. De vez em quando, alguns colegas pastores também passam por aqui. Graças a Deus por este encontro. Hoje é sábado, 7 de novembro de 2020. São 15 horas, hora do alimento espiritual, hora do pão, a palavra de Deus que Ele nos deixou. Vamos passar este tempo juntos, compartilhando deste alimento imprescindível para a nossa alma, para o nosso coração. Bem-vindos todos os irmãos que estão chegando, bem-vinda Igreja Batista em Vila das Belezas. Estamos em nossa página no Facebook, todos os dias, você sabe, às 15 horas, um dos 3 pastores de nossa igreja reserva este momento para compartilhar a palavra, para orarmos juntos, cantarmos também louvores ao Senhor. Que seja um tempo muito proveitoso, um tempo de edificação espiritual, fortalecimento da nossa fé. Que Deus seja louvado, engrandecido neste culto, neste encontro. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Bem-vindos, irmãos. Nós vamos ter uma palavra inicial de oração, entregando este Pão das Três, mais esta edição nas mãos de Deus, e queremos que Deus, que o nosso Deus tenha prazer, que Ele sinta alegria neste culto, neste encontro. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de passarmos este tempo juntos em Tua presença, Teu povo reunido, ainda que virtualmente, é verdade, mas nos reunimos em nome de Jesus, nos apresentamos diante de Ti, confiados no nome, no mérito, na obra vicária expiatória de Cristo Jesus. Que Tu, Deus Pai, tenhas prazer, que o Senhor sinta alegria neste encontro, nesta celebração. Adoramos o Teu nome, invocamos a Tua presença em nosso meio, pedimos a Tua bênção a todos os participantes, todos os que estão aí agora ao vivo, chegando em nosso culto, e posteriormente, irmãos que vão acompanhar este Pão das Três. Que a Tua bênção repouse sobre nossas vidas, que sejamos alimentados pela palavra do Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico de louvor ao nosso Deus. Cantemos juntos o cântico Te Adoramos, ó Senhor. Senhor.
Bendito seja nosso Deus, bendito seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus das nossas vidas, Deus da nossa salvação. Graças a Ele, estamos aqui, estamos juntos, numa só fé, num só batismo, um só Senhor. Vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos nos alimentar do pão espiritual. Convido a todos que nos acompanham, vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 ao 21. Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 21. Vamos ler? E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Amém. Mais uma porção aí, um pedaço, né, da palavra do pão para o nosso alimento. A história é muito conhecida, nós já vimos e já lemos várias vezes o livro de Êxodo. Trata-se da libertação do cativeiro egípcio, povo de Israel que cresceu e se multiplicou no Egito, desde a chegada de Jacó e seus filhos, e Moisés, a figura, o libertador que Deus enviou juntamente com o seu irmão Arão para que o povo de Israel fosse liberto da escravidão e se dirigisse à terra prometida, a Canaã. O Êxodo basicamente trata disso, Deus se revelando inclusive ao seu povo de maneira mais abrangente, né, com a entrega da lei e também com o relacionamento absolutamente pessoal entre Deus e Moisés, Moisés e Deus. Há pessoas que dizem sim ao mal, infelizmente, com muita facilidade são atraídas pelo mal, se entregam deliberadamente, completamente ao mal. No entanto, há outras pessoas que dizem não ao mal, que resistem ao mal, que rejeitam ao mal. O que as difere? Temer a Deus. Portanto, os que resistem, os que rejeitam o mal, são os que temem a Deus. Os que dão vazão a todo tipo de maldade, que são enredados em tramas diabólicas, na orquestração do mal, tais pessoas, evidentemente, não temem a Deus. Então a diferença, a rigor, está entre os que temem a Deus e os que não temem a Deus. E aí reside o princípio que governa toda a existência humana. Ah, se o ser humano sempre temesse a Deus. Ah, se nós
fôssemos tementes a Deus. Quanto mal seria evitado, quanto mal deixaria de ser praticado, engendrado, aplicado, se nós fôssemos tementes a Deus. Procuramos ser, nem sempre o somos. Os que praticam o mal deliberadamente, de propósito, de caso pensado, são apontados nas Escrituras como ímpios, nécios, tolos, pecadores de um modo geral, sem temor a Deus. Por outro lado, os que resistem ao mal são honrados nas Escrituras. Uma vez honrados nas Escrituras, supomos que agradam a Deus. Então, aqueles que temem a Deus, que resistem à prática do mal, que resistem dar vazão à maldade, por amor, por temor a Deus, são honrados, são dignificados, portanto, entendemos que Deus se agrada destes. Faraó, o homem mais poderoso do mundo de sua época, do mundo antigo, estamos falando da civilização egípcia, do Império Egípcio, a época do nascimento de Moisés. O Império Egípcio era o império mais poderoso da época do mundo antigo. Então Faraó, o rei do Egito, era o homem mais poderoso, mais importante. Ele tentou frear a promessa de Deus. E aí não está em questão, não está em jogo se Faraó conhecia a promessa de Deus ou não. O fato é que Deus havia estabelecido, séculos antes, uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Tal aliança presumia terra e povo. A terra, Canaã, não o Egito. O povo de Israel, não os egípcios. Tanto a terra quanto o povo, a partir da perspectiva da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão, com Isaac e com Jacó, tanto a terra quanto o povo seriam abençoados. A terra, do ponto de vista da produção agrícola, do ponto de vista da fertilidade. E o povo, do ponto de vista da multiplicação. Uma pequena família que começou Abraão, Sara e Isaac, Jacó, e Jacó, 12 filhos. Esta pequena família se multiplicaria a ponto de se tornar uma nação de milhares e milhares de pessoas. Isto se tratando absolutamente no âmbito da descendência de Abraão, a descendência natural, carnal. Se pensarmos na extrapolação da promessa, da aliança que prevê a descendência espiritual de Abraão, aí estamos falando de uma geração incontável como as estrelas dos céus e a areia do mar. Nós, filhos de Deus, por causa de Cristo Jesus, somos descendentes espirituais desta aliança. Muito bem. Faraó, então, o homem mais poderoso de sua época, tentou frear a promessa que Deus havia feito em aliança aos antepassados do povo de Israel. Abraão, Isaac e Jacó receberam de Deus a promessa de que haveria terra e de que haveria povo. Quando nos referimos ao homem mais poderoso do mundo, e hoje em dia, por causa das eleições nos Estados Unidos, nós temos ouvido bastante esta expressão, e é uma expressão aplicável ao faraó em sua geração, em sua época, o homem mais poderoso do mundo. Tal expressão, de certa forma, ela é ofensiva ao próprio Deus. Afinal, que é o homem? Que é o ser humano?
Nós estamos retomando aí o Pão das Três, deste sábado, 7 de novembro de 2020. Tivemos uma breve interrupção aqui no nosso sinal. Aparentemente estava tudo normal, não sabemos o que houve. Esperamos que os irmãos possam retomar a transmissão, tenham aí a reconexão estabelecida. Vamos prosseguir. Estamos para quem não sabe, estamos em Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 21. Então, como dizíamos, que é o homem diante de Deus, né? Tiago, discípulo, Tiago, que escreveu a carta, uma das epístolas gerais, ele responde a esta pergunta, né? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, quando falamos é o homem mais poderoso do mundo, a pessoa mais importante, diante de Deus não passa de um vapor que aparece e logo desvanece e ninguém mais sabe o que aconteceu. Homens maus, extremamente maus, têm algo em comum. Eles estão a serviço de Satanás para levantar obstáculos aos planos de Deus. Pessoas que se entregam à maldade de tal modo que, usadas por Satanás, se interpõem entre Deus e a execução e o objetivo de seus planos. Embora isso cause bastante sofrimento, cause bastante dificuldade para as próprias pessoas e para o povo de Deus de um modo geral, jamais homem algum poderá impedir, poderá frear o que Deus faz, o que Deus se propôs, o que Deus decretou fazer. Faraó e Herodes da época do nascimento de Jesus, né? Eles são iguais. Sem o temor de Deus, deram vazão à maldade diabólica que ronda o ser humano. Impressionante quando o homem, o ser humano, se entrega de corpo e alma à maldade, e parece não haver limite para que esta maldade seja disseminada. Então nós estamos falando de duas figuras históricas que existiram em suas épocas distintas, que deram vazão à maldade a tal ponto decidirem matar crianças, né? Nós estamos pegando exemplos bíblicos, mas há centenas, infelizmente, para não dizer milhares, de exemplos na história. Hitler, por exemplo, e tantos outros homens usados por Satanás para disseminação do mal, para o vazamento, né, da maldade, para contaminação em suas gerações. Versículo 17, então Êxodo capítulo 1, versículo 17, as parteiras, porém, é importante esta palavra aqui, bem cabível, né? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. As parteiras, porém, temeram a Deus. Eram hebreias? Não sabemos. Conheciam a lei? Que lei? Não havia lei. Não tinha a Bíblia. Moisés não tinha nascido. Foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, não havia lei, não havia Bíblia. Elas ouviram falar de Abraão? Talvez. O que nós sabemos então? Que elas temeram a Deus. Isto impressiona. Isto nos leva à reflexão. Precisamos entender o porquê disso. Não tinha Bíblia, mas havia Deus. Deus é Deus. No princípio era o Verbo. No princípio era Deus. Sempre houve Deus.
o ser humano, criação de Deus, jamais perdeu, por mais ignorante que sejamos, né, por mais dispersos que possamos ser em relação aos caminhos de Deus, o senso do certo, do que é praticável, do que é possível, do que é aprovável, e o inverso também é verdadeiro, o senso do que é mal, do que é impuro, do que é imoral. Todas estas coisas estão presentes na natureza humana. Então, mesmo sem Bíblia, mesmo sem lei, mesmo sem sabermos se elas eram hebreias ou não, mesmo sem sabermos se conheciam a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó centenas de anos antes, sabemos que aquelas mulheres temeram a Deus. O Deus que ia se revelando aos poucos, uma hora uma pessoa, outra hora outra pessoa. Então, por que temeram a Deus? Quais as razões que levaram aquelas mulheres ao temor do Senhor? Resistir ao mal pressupõe temer a Deus. Não vamos fazer tal coisa por causa de Deus. Por causa do temor que temos de Deus, não vamos executar tal ordem, não vamos fazer tal coisa, não vamos falar isto, não vamos ver aquilo, por causa do temor. Foi exatamente porque elas temeram a Deus que desobedeceram à ordem malévola, maldita de Faraó. Há algo que o conhecimento bíblico deve elevar em nossa existência: o temor do Senhor. Aquelas mulheres não conheciam a Bíblia, mesmo assim, porque não tinha Bíblia, mesmo assim elas temeram a Deus. Nós temos o conhecimento bíblico, e que bênção, né? Por mais que o conhecimento bíblico seja importante, afinal, é uma bênção, é uma dádiva de Deus, tal conhecimento deve elevar em cada um de nós o temor a Deus, o temor do Senhor. Só quem teme de fato a Deus é capaz de dizer não ao mal, e de dizer de forma peremptória, né? Decisiva, definitiva, não ao mal. Não faremos isto. Não vamos por esta estrada. Não vamos caminhar nesta direção. Não vamos aceitar tal coisa. Isto é fruto do temor do Senhor. Dizemos não ao mal por Deus, não por nós mesmos. Que coisa interessante, né? Temer a Deus significa que dizemos não ao mal por Deus. Nem tem a ver com uma questão intrínseca do ser humano, inerente ao ser humano. Não. Por Deus dizemos não ao mal. Versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto? Que guardaste os meninos com vida? Quem manda matar recém-nascidos pode mandar matar mulheres desobedientes, não é verdade? Um sujeito maldoso, maligno, como aquele faraó, e como Herodes também, aquele sujeito que foi capaz de mandar matar meninos recém-nascidos, era extremamente capaz de mandar matar aquelas mulheres. Perfeitamente possível de acontecer. O que há em comum entre as parteiras desta história, os magos do Oriente e os apóstolos? Vamos tentar achar algo em comum entre eles. As parteiras temeram a Deus e preservaram os meninos com vida. Os magos do Oriente, que foram visitar Jesus em Belém, foram avisados que Herodes estava
trilhando aí a mesma estrada do maligno faraó, aqueles magos não voltaram a Herodes, não deram o paradeiro de Jesus, aquele rei maligno. E os apóstolos, que diante do Sinédrio, aquele tribunal judeu que queria impedir o avanço do evangelho, diante do tribunal, os apóstolos disseram: importa obedecer a Deus e não aos homens. O que há em comum entre as parteiras, os magos do Oriente e os apóstolos? São eles bonzinhos? Filântropos? Possuidores de bondade inata? Não. O que os une é o temor a Deus. É isto que há em comum entre eles. Histórias distintas, personagens distintos, distantes, inclusive no tempo e no espaço, mas algo em comum entre ambos: tementes a Deus. E porque temeram a Deus, a história seguiu o seu curso. O povo de Israel foi liberto do Egito. Jesus foi para o Egito e depois voltou a salvo para Nazaré. E a igreja avançou a partir dos apóstolos. Por quê? Porque os tais temeram a Deus. Entre o espírito deste mundo tenebroso e o temor do Senhor, o que será? O que nós vamos escolher? Os ditames da cultura ou a palavra de Deus? O que vamos escolher? As ideologias subservientes a Satanás ou o temor a Deus? O que será? Vamos trazer então para os nossos dias? Vamos aplicar a nossa realidade. Entre a opção de servir a Satanás, de dar vazão ao mal, de maquinar a maldade, de infligir sobre terceiros a nossa violência, nosso orgulho, nosso egoísmo latente em nossa velha natureza humana. Entre isso e o temor do Senhor, ficaremos com o quê? Sabemos que os que temem a Deus são dignificados, são honrados nas Escrituras, são do agrado do Senhor. As parteiras, os magos e os apóstolos, ambos tendo em comum o temor do Senhor. E a história seguiu, e nós estamos aqui porque pessoas temeram a Deus e não aos homens. Temeram a Deus e evitaram o mal, rejeitaram o mal, combateram o mal. É sabido que temer a Deus implica em riscos. Versículo 18, Faraó mandou chamar as parteiras, mas elas já tinham tomado a decisão delas. Elas já haviam decidido não executar a ordem do homem mais poderoso do mundo, porque entre o homem mais poderoso do mundo e Deus, elas preferiram Deus, porque o homem mais poderoso do mundo diante de Deus é um vapor, é uma nuvem que aparece, se dissipa e ninguém mais sabe no que deu. Não há como comparar, por mais poderoso que alguém seja, com Deus. É até um pecado fazer algo desta natureza. Resistir ao mal agrada a Deus, mas nos deixa expostos. Vamos ver o versículo 20? Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Deus fez bem às parteiras. Há uma lei que é imutável, pois emana
do próprio Deus, que é a seguinte: Deus faz bem aos que o temem. Esta lei é irrevogável, ela é imutável. Deus faz bem aos que o temem. Deus quer bem a todos que o temem. Deus ama aos que o temem. A Escritura nos dá prova cabal acerca disso. E não somente a Escritura, que por si só já é suficiente, mas também todos nós que buscamos temer a Deus, sabemos que, embora não mereçamos, Deus nos faz bem. Que versículo impressionante, lindíssimo, absolutamente preciso, aplicável e verdadeiro. Deus fez bem às parteiras. Graças a Deus. Deus quer bem, ama, trabalha em favor dos que o temem. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Deus confirmou sua promessa. Deus reafirmou, ratificou a aliança que havia estabelecido séculos antes deste episódio, desta história, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Haveria povo e haveria terra. E sabemos que houve povo, e o povo cresceu, e o povo se multiplicou. E nós sabemos que houve terra, Israel. Apesar do faraó, apesar das trevas, apesar da malignidade, apesar de pessoas darem vazão ao mal, Deus confirmou sua promessa. Não é à toa que neste versículo 20 está escrito: e o povo se aumentou e se fortaleceu muito, mesmo com ordem de matança, mesmo com arroubos de malignidade da parte do homem mais poderoso de sua geração. Irônico? Pode ser. Deus às vezes é irônico mesmo. Ele pode ser irônico conosco, inclusive. O fato é que Deus sempre fará prevalecer sua promessa. Afinal, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que é o Império Egípcio diante do Deus Todo-Poderoso? Quem foi Faraó diante do Deus Todo-Poderoso? Quem foi Herodes diante do Deus Todo-Poderoso? O que foi o Sinédrio diante do Deus Todo-Poderoso? O que ele quer, ele faz. O que lhe apraz, o que lhe aprover, o que ele promete, o que ele decreta, se cumpre. Não importa se o mal se arvora, não importa se as trevas se levantam. Deus é poderoso e o que ele prometeu se cumpre. Graças a Deus por isto. Graças a Deus por pessoas que preferem, por absoluto temor a Deus, resistir ao mal. Temamos a Deus, irmãos. Temamos a Deus. Nós não vamos jamais nos decepcionar quando decidirmos pelo Senhor. Por causa de Deus, pelo temor a Deus, não vamos praticar o mal. Diretamente não tem nem a ver conosco, tem a ver com Deus, a quem tanto amamos, a quem tanto queremos. Quando dizemos não ao mal, o dizemos por Deus e não por nós mesmos. Bendito seja o nome do Senhor e que Ele abençoe sua palavra, que Ele nos abençoe. Nós vamos ter agora o nosso período de oração. Temos vários motivos, viu, gente?
Vamos destacar aqui alguns, não temos como trazer todos, muita coisa, mas destacamos alguns e vamos contar aí com as orações de todos. Oração de gratidão, uma palavra de gratidão. Vamos agradecer a Deus pelo sustento, pela provisão que Deus tem nos dado, por sua proteção. Agradeçamos a Deus porque Ele nos faz bem. Ele nos faz o bem. Ele nos quer bem. Agradeçamos a Deus por isto. Agradeçamos a Deus também por sua palavra. Que privilégio lermos uma passagem como esta, que honra, que prazer recebermos iluminação do Espírito Santo, de modo que podemos compreender, que podemos aquecer esta palavra no coração. Toda gratidão a Deus por isso, não é verdade? Nossa irmã Paula agradece a Deus pela recuperação da sua saúde, ela está melhor, aparentemente as coisas estão bem, ela está fora de perigo, graças a Deus. Nos preocupamos ontem com a nossa irmã Paula. Nossa irmã Josélia agradece a Deus pela melhora de sua mãe, irmã Judite. Pedidos de oração. Nossa irmã Gilda está de luto, perdeu a Benícia. Oremos pela família, oremos para que Deus conforte, que Deus traga consolo aos corações da família da Gil. Oremos pelo pastor Márcio Silva, sua mãe está hospitalizada. Pastor Márcio Silva deixou um pedido de oração pela saúde de sua mãe. Estamos também orando pela saúde do pai da irmã Kátia, seu Carmino. Oremos pela irmã Andréa Volpe, que se recupera de uma cirurgia delicada. Que Deus tenha misericórdia da nossa irmã. Nossa irmã Ruth pede oração por sua sobrinha, irmã Ana Lúcia, já foi membro da nossa igreja, inclusive. Oremos pela Ana Lúcia, que está hospitalizada. Irmão Robério pede oração pelo seu irmão Ronaldo, que também está hospitalizado. Vários pedidos de oração, hein? Oremos também pelo seu João Freitas, pai da nossa irmã Jane Freitas. Seu João está com algumas complicações de saúde. Vamos nos lembrar também, de novo, sempre estamos citando, importante, Gabriel Santana, Tata, Wilson, demais enfermos da nossa igreja. Irmão Tupã pede oração pelo seu sobrinho Samuel, que está com um problema grave de saúde. Oremos pelos idosos. Alguns irmãos estão desempregados, não são muitos, mas alguns ainda estão aí na batalha pela conquista de um emprego. Deus é por nós, Deus está atento, Deus nos faz bem, Deus nos quer bem, Deus está conosco. Confiemos no Senhor, Deus de Moisés, Deus da aliança, Deus da promessa. Confiemos. Oremos pelos profissionais de serviços essenciais, irmãos nossos que trabalham em setores em que ficam expostos, que estão aí com contato diretamente com o público, né? Oremos, e Deus tem protegido, graças a Deus por isto, nossos irmãos que trabalham em laboratórios, clínicas, hospitais, consultórios médicos, postos de saúde, assistência social, segurança pública, segurança privada, atendimento ao público, lojas, comércio, supermercado, enfim, serviços essenciais. Que Deus proteja os nossos, que Deus guarde o seu povo. Confiemos. E oremos pelas autoridades, né, irmãos? Então, nossa cidade de São Paulo está a uma semana das eleições municipais.
Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe também as autoridades da área da saúde, não só no âmbito municipal, mas também no estado e no Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muita coisa, né? Muitos pedidos de oração. A vantagem da gente fazer essa transmissão é que depois, se alguém quiser repetir aí os pedidos, pode acessar novamente nossa página Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook e rever o vídeo. E também o vídeo 2, 3 dias depois, esta transmissão ao vivo, ela fica disponível no canal da nossa igreja no YouTube, IBVB YouTube. Vamos orar, vamos ter este tempo de oração juntos, na presença de Deus. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos porque tu és fiel. Deus Todo-Poderoso, infinito, imenso, transcendente, eterno. Deus que faz tudo o que quer, que tem poder para fazer prevalecer sua palavra, sua promessa. Te louvamos, Deus. Bendito seja o teu nome. O poder pertence ao Senhor. E embora sendo todo-poderoso, grandioso, o Senhor veio ao nosso encontro. Te louvamos por Jesus, teu Filho amado. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho da aliança, e em seu sangue estabelecida a nova aliança, da qual somos partícipes por meio da fé. Graças ao Senhor, louvado seja o teu nome. Um dia Faraó se levantou contra o teu povo, não prevaleceu, e hoje aqui estamos, porque aquelas parteiras foram tementes ao Senhor, e que sigamos o exemplo delas. Temamos ao Senhor e pelo temor do Senhor rejeitemos a todo o mal. Misericórdia de nós, Deus. Que tu abençoes os enfermos que foram citados aqui, demais enfermos que não foram citados. Pedimos o teu consolo à família da irmã Gil, que está de luto. Pedimos a tua bênção, Senhor, às pessoas que estão expostas, trabalhando em serviços essenciais. Tua bênção às autoridades públicas, sobretudo de nossa cidade. Tenhas misericórdia dos que estão desempregados. Pedimos que tu abençoes a nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas. Senhor, livra-nos do mal, abençoe nossos lares, nossas famílias, os membros da tua igreja, desde as crianças mais tenras, aos adultos, aos idosos. Todos nós sejamos abarcados por tua benevolência, cercados pelos muros da tua misericórdia. Te agradecemos por tua palavra, Deus. Que presente, que tesouro inesgotável, que pérola de grande valor, o Evangelho. Te louvamos pela palavra do Senhor, que nos solidifica na fé, que nos enche de vigor, de alegria, que nos leva também ao temor do Senhor. Senhor, não merecemos, graças te damos, te louvamos pela bendita palavra, o pão que nos alimenta, que nos fortalece, fundamento sobre o qual estamos firmados. Graças te damos pela palavra viva, o verbo vivo, que é Jesus, nosso Salvador. Em nome dele, te louvamos por esta tarde. Amém. Estamos chegando ao final de mais um Pão das Três. Hoje tivemos, infelizmente, um pequeno problema em nossa transmissão. Não sei o motivo, mas esperamos que não tenha comprometido a pregação da palavra, não tenha comprometido a participação
da nossa igreja e de outros irmãos que porventura estejam participando deste Pão das Três. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um final de sábado muito agradável e esperamos a todos em nossos cultos amanhã. Canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube, IBVB YouTube, às 10h30 e às 19 horas. 2 cultos dominicais, portanto, todos devidamente convidados. O Pão das Três volta na segunda-feira, às 15 horas, se Deus permitir, no Facebook, IBVB Facebook, com o pastor Israel Melo. Deus abençoe a todos.